Meus irmãos, a paz do Senhor, que bom nós aqui nos encontrarmos mais esse dia, termos mais esta oportunidade para adorar, louvar e sermos gratos a Deus. Como é bom nós estarmos com esse grande objetivo de adorar. Como é bom nós estarmos dedicando todos os nossos dias e todos os nossos momentos em adoração, em louvor e gratidão a Deus. Nesse momento, iniciando este culto, vamos estar clamando para que Ele possa salvar vidas hoje, curar também e abrir portas. Senhor Jesus, sou grato a Ti por esse momento e agora, Senhor, estamos iniciando este culto em adoração, em louvor e gratidão ao Senhor. Que esse momento, meu Deus, seja um momento para edificar e que o Senhor venha falar no coração de cada um dos Teus filhos que aqui estão participando deste culto e dedicando este culto com exclusividade ao Senhor. Por isso, nesse momento, meu Deus, eu apresento e dedico tudo a Ti, para que assim o Senhor possa operar maravilhosamente no coração de todos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Lembrando sempre com a sua Bíblia na mão, um coração aberto, com os ouvidos abertos, para poder ouvir e para poder adorar e guardar a palavra de Deus. Esse momento é momento mais do que único de nós estarmos unidos para este fim de adorarmos a Deus. Segue adorando aí, que eu sigo adorando aqui, glorifica aí, que eu dou glória a Deus aqui também. A distância pode existir entre mim e você, mas não pode existir entre mim e Deus e você e Deus. Aí não pode ter distância, muito pelo contrário, precisamos de estar muito mais presente na presença de Jesus nesses momentos em que estamos vivendo. Só assim nós iremos superar todas essas adversidades e com Cristo nós venceremos, para que assim o nome dele santo seja glorificado. Vamos então estar adorando a Deus com o nosso ministério de louvor. Vai estar adorando, cante e adore aí na sua casa. Ministério de Louvor adorando. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença.
Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, os céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, um presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Meus irmãos, vamos então já para a palavra de Deus. Abrem a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Também texto que todos nós nos familiarizamos e muito. Daniel capítulo de número 6. Daniel capítulo de número 6. Deus tem uma boa palavra para a sua vida que edificará, te dará direcionamento, conduzirá a sua vida
e vai te orientar como proceder e como fazer na presença do Senhor. Daniel, capítulo de número 6, fala da história que nós conhecemos, Daniel na cova dos leões. Mas Deus tem algo novo para nós aqui hoje, tenho convicção disso, não é porque eu estou pregando não é nada disso. Todos os momentos Deus tem coisa nova na nossa vida e nós precisamos de estar atento para entender a novidade de Deus e pegar ela para as nossas vidas. Daniel capítulo de número 6, nós vamos ler o versículo de número 2 e também o versículo de número 5. Versículo 2 e o versículo de número 5 de Daniel, capítulo de número 6. Peço a todos vocês que abram sua Bíblia, tenho certeza que você está no culto aí com a sua Bíblia, com o coração aberto, com os olhos abertos e os ouvidos abertos. Coração aberto para esconder a palavra de Deus, olhos abertos para contemplar a glória de Deus, ouvidos abertos para ouvir a verdade de Deus. Versículo 2 de Daniel 6. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Verso 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, e não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus, se não procurarmos a ele na lei do seu Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, quero nesse momento pedir entendimento da leitura que acabamos de fazer. Ainda que nós temos um vasto entendimento no que diz respeito à história. Ao longo do tempo, essa história é narrada para nós, mas hoje não é somente uma narrativa, mas era uma ministração para o nosso coração. Portanto, meu Deus, ministra e ensina a cada um de nós as verdades aqui inseridas. Eis-me aqui, Senhor, eu dependo de Ti. Já ministrou no meu coração, por isso que eu fiz a leitura e nós iremos aqui falar da Tua palavra. Então, ministre no coração dos Teus filhos e revele algo novo aqui agora, no momento da ministração da Tua palavra. Me dê direcionamento, autoridade e capacidade para tanto, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Vamos dar uma temática aqui, procurando ocasião para acusar. Procurando ocasião para acusar. Olha, meus irmãos, o reinado que tomou, o reinado dos babilônicos, o rei, o império que tomou o império dos babilônicos, são os medas e os persas, eles eram fortíssimos ao ponto que eles tiveram 120 províncias, ou seja, é uma coisa gigante. Só para você ter ideia, é aproximadamente 4 Brasil. Nós somos 26 na unidade da nossa federação. Olha, são praticamente 4 vezes, ou se não dizer 5 vezes mais do que o Brasil. Quase 3 vezes Estados Unidos, em tamanho geográfico e em tamanho de províncias. No entanto, em dado momento, o rei da Pérsia, o que ele faz? Ele escolhe 120 pessoas para cuidar de cada um, cuidar dessas províncias, e entre eles ele escolhe algumas pessoas que viessem supervisionar todas essas províncias. E entre esses 3 estava quem? Daniel. Daniel estava entre eles. E aqui a Bíblia ainda narra que o rei queria colocar Daniel sobre todos, sobre os outros 2 que comandavam todas as outras províncias, que supervisionava. Ele tinha a intenção de colocar Daniel. Por isso que nós fizemos a leitura aqui no versículo 2, que vai narrar esse início, e o versículo 5. Só que esses 2 outros e os outros príncipes, os outros governadores, viram a intenção do rei e imediatamente eles se uniram para poder derrubar e para poder tirar de cena Daniel. Porque Daniel seria o supervisor deles. E eles sabiam que Daniel, sendo o governador deles todos, aqui estamos falando até de política, viu?
sendo governador deles todos, a área corrupta, a área da iniquidade, da roubalheira, vamos falar mais comum para a gente entender, não seria tão fácil, porque Daniel não era corrupto. Ele era até um político, mas não corrupto. Ele não tinha esse princípio de querer usufruir de coisas que não lhe pertenciam. Então eles sabiam do caráter de Daniel, sabiam da integridade de Daniel, e eles sabiam que Daniel comandando tudo, eles ficariam praticamente, não teriam possibilidade deles continuarem roubando, para só que vocês terem ideia, ou fazendo do jeito deles, porque Daniel não iria aceitar isso. E eles sabendo disso, eles estavam procurando uma ocasião, uma oportunidade, uma falha em Daniel, para acusar Daniel, para tirar Daniel de cena, porque naquele exato momento Daniel poderia ser o supervisor de todos eles, e todos os lados, todas as coisas erradas que eles faziam, não teriam mais possibilidade de fazer, porque iria estar ali governando um servo de Deus. Estaria ali na área política alguém que servia a Deus e que não iria se corromper e nem iria permitir nenhum tipo de roubalheira. Eles perceberam isso e começaram a procurar defeitos em Daniel para tirar ele de cena, para poder falar com o rei que Daniel não era digno de ser o supervisor de todos, que não poderia governar todos. Eles estavam procurando ocasião. É interessante até aqui destacar para vocês que nesse episódio que o reino babilônico, o império babilônico já havia se desfeito, já não existia mais, os medos e os persas já haviam dominado tudo. Então nesse exato momento eles estavam tentando de toda a forma impedir que Daniel governasse eles, porque eles estavam trabalhando para se beneficiar daquilo que estavam fazendo. O que eles fizeram? Uniram as suas forças, e nem todos eram amigos para esse fim, mas eles uniram as forças para ir todos contra Daniel. Irmãos, aí eu preciso te dizer uma coisa: todas as vezes em que há um destaque ou que há um trabalho para poder trazer igualdade para todos, o benefício para todos, sempre vai levantar o lado do inferno para tentar denegrir, para tentar impedir, para colocar barreiras, para que isso não aconteça. Mas, irmãos, nada que se levante do inferno, nenhum ajuntamento maldoso prevalecerá contra a igreja do Senhor ou contra os escolhidos do Senhor. Nenhuma maldade, nenhuma arma que é forjada ou preparada para poder matar ou tirar de cena alguém, não prevalecerá, porque Deus guarda os seus. Procuraram a ocasião, procuraram o defeito em Daniel, mas não encontraram. Aí eles tiveram que elaborar uma coisa, que se Daniel deixar de fazer, pronto, já havia corrompido Daniel. Olha a intenção deles. Se eles pegassem Daniel dentro da lei do Deus de Daniel, se Daniel não cumprisse com a lei do Deus dele, então automaticamente eles já estavam corrompendo Daniel. Às vezes não estava corrompendo Daniel com a compra de alguma coisa, em vender alguma coisa, mas queria corromper o caráter de Daniel, imacular o seu caráter com Deus. Então eles elaboraram uma coisa que Daniel não tinha como fugir. Ou Daniel cumpria a lei ou cumpria a lei. Então eles fizeram uma coisa muito bem armada para poder pegar Daniel, para poder tirar Daniel de cena. Se Daniel não se curvasse nem orasse, ele se corrompeu. Mas se ele orasse e viesse falar com Deus, seria morto. De toda maneira, eles elaboraram um projeto do inferno para poder, de toda a forma, acabar com Daniel.
para tirar Daniel de cena. E repito, se Daniel não orasse, corrompeu o coração dele. Se Daniel orasse, seria morto. De toda forma, seria morto. Se ele não orasse, morreu para com Deus. Se ele orasse, iria morrer para com Deus e também iria morrer para o rei e para aqueles que porventura queriam o lugar dele. Por entanto, meus irmãos, no entanto, Daniel, ele não se preocupou com uma lei, ele não se vendeu, ele não corrompeu, a lei não amedrontou ele, ainda que essas pessoas, esses príncipes, estavam tentando de toda maneira levar o Daniel à corrupção. Eu vou repetir, se ele não orasse, conseguiu corromper o coração dele. Se ele orasse, conseguiu também, porque ele iria morrer, que seria lançado na cova dos leões. No fim de toda esta história, estavam eles procurando uma oportunidade e elaboraram uma coisa do inferno, para poder de fato acabar com a vida de Daniel. Mas quero te dizer mais uma vez, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, porque Deus cuida dos seus. Daniel não deixou se amedrontar pela lei, foi ele lá como de costume, orou, voltado para Jerusalém. Outra coisa importante aqui, a Bíblia diz que eles sabiam tanto quanto que Daniel orava, da integridade deles, que ficaram vigiando Daniel, irmãos. Antes, porque a Bíblia diz, procurava ocasião, porque procurava ocasião, ele estava vigiando ele, para poder encontrar um defeito dele, uma falha dele, uma corrupção dele, para poder incriminar ele, mas não encontraram. Aí fizeram com que o rei elaborasse uma lei, que quem não orasse, a não ser naquele exato momento para o próprio império, enfim, do próprio rei, para o próprio rei, se não fosse só para o rei, essa oração seria jogada na cova dos leões. Então, a lei que eles elaboraram era para exatamente só para Daniel, porque os outros eles já sabiam que já tinham se corrompido, mas era para poder tirar Daniel de cena. Eles ficaram, irmãos, de tocaia, vigiando, para ver se Daniel iria orar ou não. Se não orasse, corrompeu. Se orasse, cova de leão para ele. E Daniel orou, glória a Deus, falou com Deus, buscou a Deus, abriu o seu coração, a lei não amedrontou ele, o império não dominou ele, a lei não corrompeu ele, a lei que foi elaborada maquiavelicamente do inferno não conseguiu corromper ele, não conseguiu. Ele foi lá e falou com Deus, e os outros estavam de tocaia para poder ver o que ele iria fazer, e quando viram, correram para poder falar com o rei. Ô Dário, Daniel está orando para o seu Deus lá, ó. Não está orando para ti não, não está orando em seu nome não, está orando para o Deus dele, e agora segundo a lei dos persas, ele tem que ser jogado na cova dos leões. Existia uma diferença muito grande de lei de impérios, tá, irmãos? Por exemplo, o Império Babilônico, a sentença deles é jogar na fornalha, por isso que Misael, Azarias e Ananias foram jogados na fornalha. Já o Império Persa já não era fogo, que para eles o fogo era sagrado, não poderia queimar ninguém, olha só, inverso. Já jogavam na cova dos leões, e Daniel foi jogado nas covas dos leões. Outra coisa interessante, que a lei persa, quando havia o decreto do rei, era irrevogável, não tinha como revogar a lei, não tinha, nem o rei poderia. Depois que ele decretou e colocou o anel dele, a assinatura dele, nada, nem ele poderia revogar, ninguém e nem ele. Por isso que não conseguiu, ele ficou até o pôr do sol tentando fazer com que ele livrasse Daniel da cova dos leões, mas não conseguiu livrar. Lançaram lá, todo mundo sabe, lançaram ele na cova dos leões, todo mundo sabe, os leões não conseguiram se alimentar de Daniel. A grande questão agora aqui, meus irmãos, é que por que os leões não conseguiu alimentar-se de Daniel? Porque Daniel vivia em oração. Daniel vivia em oração. Quando nós oramos, Deus nos livra. Quando nós buscamos, Deus nos guarda.
E Deus tinha algo especial na vida de Daniel ainda para ser cumprido, para ser realizado. Os leões não conseguiram se alimentar dele, aí vem o rei preocupado. Aí vem agora a grande questão, irmãos. O rei chega e pergunta: Daniel, porventura o teu Deus te livrou dos leões? Aí Daniel responde: ó, vive o rei, o meu Deus assim o fizeste. Ou seja, o meu Deus me livrou, o meu Deus enviou o seu anjo e me livrou das bocas dos leões. E ele saiu dali, e o rei, sabe o que o rei faz? O rei pega aquelas pessoas que fez ele elaborar a lei maquiavelicamente, uma lei projetada do inferno, essas pessoas com todas as suas famílias, e joga elas na cova do leão. Como a Bíblia aqui está dizendo, joga essas pessoas todas, os que levaram o rei a assinar o decreto, aqueles que levaram para o rei que Daniel não estava orando, os mesmos que manipularam o rei para elaborar a lei, e os mesmos também que informaram o rei que Daniel estava orando a outro Deus a não ser ao Dário. Essas mesmas pessoas que elaboraram maquiavelicamente uma sentença para matar Daniel, quem foi morto foi eles mesmos. Quem sofreu a sanção da lei que eles mesmos elaboraram foram eles. Porque Dário, ele percebeu o seguinte, que o Deus de Daniel é superior ao Deus deles. E ele pegou o rei, pegou todos esses homens, julgou com as suas famílias da cova dos leões, e diz a Bíblia que antes que chegasse ao fundo, já havia destroçado aquelas pessoas. Claro que nesse exato momento, meus irmãos, não é para nós termos atitude do Antigo Testamento, eu já ensinei isso aqui. Nós aqui só estamos explicando que quando alguém maquiavelicamente elabora um projeto, que deixa um projeto do inferno para poder prejudicar, atrapalhar e impedir o progresso da obra de Deus, a mesma lei que ele está elaborando para poder acabar com o servo de Deus, acontecerá com ele mesmo. Não é que a gente deseja isso, não, é a lei da semeadura. Portanto, deixa eu te dizer ainda, abrindo aqui até um parênteses, estamos vivendo um momento de grande adversidade em todo o planeta, em todas as nações. Em nosso Brasil, há ainda um sistema voltado para poder impedir o progresso da igreja. Há um sistema voltado para isso. E estão aproveitando até esse exato momento para poder fazer politicagem, para poder impedir ou atrapalhar até mesmo isso. Porém, deixa eu só te dizer uma coisa, nenhuma arma forjada contra a igreja prevalecerá. Não vai e nunca vai prevalecer. Deus guarda os seus. Fecha o parênteses. Quando tudo isso aconteceu, já tenho que caminhar para finalizar, que agora às 20 horas temos que orar. Quando tudo isso aconteceu, quando tudo isso surgiu, Dário julgou lá as pessoas que tentaram incriminar Daniel, procuraram ocasião, mas não encontraram. Sabe o que aconteceu agora, meus irmãos? Dário, ele emite um outro decreto, olha só, e ele fala agora, e vou ler isso aqui agora, e ele fala de uma forma que ele percebe, ele vê, que o Deus que Daniel orava, que na hora que foi jogado ele na cova estava orando, o Deus que livrou Daniel das covas era o Deus verdadeiro, e ele emite um decreto para esse fim. Olha, versículo de número 25 a seguir, de capítulo 6 de Daniel, diz assim: Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremem e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente o seu reino. Não se pode destruir o seu domínio até o fim. Ele livra e salva,
e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Olha só, para mim finalizar. Final de tudo isso daí, procurar ocasião e não encontrar ocasião na vida de Daniel, porque era um homem que buscava e vivia integralmente para Deus. Final de tudo isso, o mesmo Deus que livrou Israel, que livrou Jacó, que livrou Abraão, que livrou Isaque, de onde Israel teve a sua descendência, livrou todos eles, livrou também Daniel. E nesse exato momento, Dário, ele emite um decreto dizendo que todos deveriam tremer e temer diante do Deus em que Daniel servia. Deveria tremer e temer, porque não existe, e ele dá um testemunho com muita propriedade a respeito de Deus, dizendo que Deus livra, que Deus salva e que Deus opera sinais e maravilhas, tanto no céu quanto na terra. Ele dá testemunho da grandeza de Deus. Terminando, quero te dizer, ainda que estão procurando ocasião contra a igreja, não conseguirão, porque as portas dos infernos não prevalecem contra a igreja do Senhor. Deus guardou aqui o seu servo, Deus guarda a mim e a você também nesse exato momento. Termino dizendo a você, os mesmos que porventura tentam contra a igreja, ou aquilo que porventura vier a fazer para poder acabar com a igreja, isso mesmo eles irão colher. Deus guarda e Deus protege os seus. Deus salva, Deus livra e Deus faz maravilhas no céu e na terra, testemunho de um ímpio, Dário. Vamos nesse momento agradecermos a Deus por essa oportunidade. Quero convidar a você a aceitar Jesus como Salvador, como Senhor de sua vida. É Ele que te dá perdão, é Ele que te transforma. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador nesse dia. Creia no seu milagre também nesse dia. Jesus cura e Jesus liberta. Vamos orar para encerrarmos agradecendo a Deus por esse momento. Deus, obrigado por este culto. Quero agradecer ao Senhor por esta boa e preciosa mensagem que o Senhor transmitiu ao nosso coração. E agora, meu Deus, a todos os teus filhos que estão aceitando a Ti como Salvador, dê perdão de pecados e escreve o nome deles no livro da vida. Assim eu venho clamar e assim eu venho buscar e pedir as bênçãos do Senhor sobre a vida de todos. Cura e salva em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, juntos. Amém. A paz do Senhor, igreja. Deus vos abençoe.